Olá! Não estou te ouvindo, senhora. Se tivéssemos combinado, o Olá não sairia tão ensaiado, juntinho. Ah, saiu bonitinho? Que bom! A primeira lição já começa por aí. Já começamos bem. Tudo bem, pessoal que está chegando na live agora? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o painel sobre boas práticas para captação e edição de podcasts. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Peixoto, mais conhecida como Gabs. Eu trabalho com edição e produção de podcasts profissionalmente há pouco mais de 2 anos, mas já estou envolvida nessa mídia aí há quase 10, assim como ouvinte, participante, e queria agradecer o convite da ABPod para organizar esse painel super importante e outros que estão por vir também, pela Campus Party e pela organização. E tenho a honra de estar dividindo esse espaço com o senhor A, que é um profissional que eu admiro bastante. Eu confesso que conheci a Gabriela recentemente e já virei fã, inclusive do podcast dela. Quero saudar a todos, dar as boas-vindas à edição 2021 da Campus Party, né? A Digital Edition. Em tempos de novidades, a tecnologia sendo mais útil do que nunca, né? Eu sou Com Alexandre Gomes, certeza. ou Senhor A, e estamos aqui para falar sobre captação, edição e tudo mais que antecipa a publicação de um podcast, né? Todos esses passos. Exatamente. O que a gente queria já deixar claro desde o início é que a gente sabe o perrengue que é, né? Mesmo com experiência, mesmo, né, trabalhando não só por hobby, né? No nosso caso, profissionalmente também, os perrengues acontecem, eles existem, não é tão óbvio quanto parece, mas a gente está aqui justamente para dar essas dicas, né? Tranquilizar vocês e ver como vocês podem otimizar a produção do podcast sem passar por tanto perrengue, ter mais segurança, autonomia, não é mesmo, senhora? Com certeza. E lembrando sempre, né, Gabs, que são dicas baseadas, como você disse, na nossa experiência, que não são necessariamente as regras fundamentais. Sempre existem alternativas e algumas delas muito, muito criativas e muito eficazes no que diz respeito a principalmente a captação. Edição também, né, mas assim, a captação tem coisas que às vezes dá para se bolar com investimento pequeno ou zero que resolvem problemas. Com certeza, isso é uma coisa importante também da gente salientar, é que essas boas práticas para captação e edição de áudio não está resumindo a você ter um estúdio, a você ter uma super estrutura e o microfone do ano, o mais caro que tem, não é nada disso. A gente pode fazer uma gravação aí caseira, com o próprio celular, né? Gastando super pouco, de uma forma super prática e com um resultado muito bom. Então, bora começar, senhora. Com certeza. Vamos lá, então? O que eu gosto, assim, de deixar já adiantado é que eu acredito muito que o primeiro ponto para a gente ter uma captação limpa, que muitas vezes passa despercebido, né, senhora, é o ambiente. Geralmente as pessoas focam, qual microfone eu vou usar, com quem eu vou falar, qual que vai ser o tema e tal. E para você ter um podcast ali que seja confortável, né, para os seus ouvintes consumirem, o ambiente, esse cuidado com o ambiente, ele já vai facilitar muita coisa. E é ele, muitas vezes, que dita, né, um podcast final com a qualidade massa. E o que eu costumo sempre indicar para as pessoas é se ouvir, né? Ouvir o seu ambiente, perceber se ele não está com muito ruído. Desliga a TV, desliga um rádio de fundo, sabe? Um teste de eco também, grita na sala, ri alto, né? Para ver se você não está tendo uma reverberação que pode atrapalhar ali o seu momento. Então, esse aí seria a primeiro passo, né? Janela fechada sempre que possível,
né? Porque às vezes tem uma reforma no vizinho, às vezes tem uma moto na rua, uma buzina que o áudio acaba pegando e a gente acha que não, né? Então, ter esse cuidado com o seu ambiente, esse seu carinho de observar, antes de tudo, que isso já vai garantir pelo menos ali um conforto bem legal, tanto para você produzir, quanto para quem ouve, né? Tem um ponto interessante aí, Gabs, que você mesmo citou, é o seguinte, o silêncio é importante, mas cuidado também com o silêncio, né? Porque o silêncio absoluto não quer dizer que o ambiente está bom. Vou dar um breve relato aqui, o mais rápido possível, dessa sala que eu estou. Eu até conversei com a Gabs de que a gente estava preparando. Essa sala era dividida, eu e minha esposa. Ela resolveu usar outro ambiente, a sala ficou só para mim, e eu falei, que bom, uma sala só para mim. Só que esse não foi tão bom assim, de repente o meu ambiente mudou totalmente a acústica dele, porque tinha mais coisa na sala, né? O silêncio era o mesmo, ao ouvido humano, mas na hora que eu fui fazer alguns testes, na hora que eu fui gravar, então, estava terrível. E outra, rapidamente, que eu fiz um teste, até que hoje, né, deixei para a última hora, mas que mudou completamente a acústica, eu fiz até um teste, a Gabs falou aí sobre gritar, sorrir, um teste muito bom é a palma, você bate uma palma, de repente até grava e se ouve. Tem alguns equipamentos para fazer esse teste, mas alguns são caros e os que eu testei para celular não funcionavam tão bem. Mas resumindo aqui, é o que eu fiz que mudou, eu simplesmente trouxe um tapete e pus no chão. Aí, olha mudou só. Mudou completamente já a acústica, assim, reduziu bem aquele efeito de ambiente, aquele efeito que a gente chama de reverb ou de eco. Aí, é uma dica muito boa a do tapete, viu? Eu acho que quanto mais bagunçado o ambiente, melhor, né, para uma gravação caseira. Então, acho que por isso você sentiu essa falta, né, quando ficou sozinho, porque não tinha bagunça, não tinha mais coisas que parassem o som, né, que não tinha tanta coisa para absorver esse som, então ele retorna para o seu microfone, né? Mas aí a gente coloca umas... Aqui na frente, é porque aqui tá esse fundo maravilhoso, né? Mas na minha frente tem um monte de almofada no cantinho e tal. Aí eu tentei não enquadrar na câmera. Mas já é algo que ajuda. Vou usar essa do tapete também, senhora. A Gabs falou ali atrás sobre TV, rádio e demais equipamentos. Um ponto que acho que vale a pena reforçar é o ouvido humano, aliás, o ser humano ele se acostuma com o ambiente, né? Seja cheiro, às vezes a gente passa num ambiente, nossa, que cheiro horrível aqui, mas como é que fulano trabalha ali o dia inteiro? Acostumou, entendeu? E o ouvido é a mesma coisa, às vezes você se acostuma, por exemplo, com seu ar-condicionado, você entra na sua sala, às vezes, você não está ouvindo mais seu ar. Quem chegou para te visitar, às vezes, tem um barulhinho aqui de um ar. É importante você gravar, você fazer esse tipo do ambiente, né? De repente ouvir-se depois, ficar atento que às vezes você não está percebendo, mas a captação está pegando. Exatamente. Aqui em Cuiabá a gente tem uma questão com o ar-condicionado, aqui é muito quente. E aí a minha técnica infalível para quando eu vou gravar podcasts ou participar de eventos assim, é que 2 horas antes, 1 hora antes, eu deixo o ar no talo. Deixo bem frio, assim, o ambiente. Aí a gente desliga para não precisar, não passar calor, né? Durante a captação. E também a gente conta com outras pessoas na casa também, né, senhora? Com certeza. Só um ponto com relação a essa questão do ambiente, o Gabs, que a gente tem duas realidades, né? Investimento zero e investimento. Alto ou baixo e investimento. Quem for fazer investimento zero, tem todas essas dicas que nós falamos aqui, tapete, almofadas e móveis e alguma coisa, estante com livros, etc. Mas um detalhe interessante para quem for preocupar com investimento, não invista sem estudar bem, tá? Você pode também fazer um bom gasto com um efeito, às vezes até contrário, o seu som não ficar tão bom quanto deveria, quando você espera. Mas vamos lá. Às vezes a pessoa acha que o problema é o eco, e aí vai fazer um baita investimento com placa acústica e tal, sendo que o problema é a interferência que está dando da televisão e tal, e aí não vai mudar muita coisa, né? É isso aí. Vamos lá, você estava falando das pessoas ao redor. Pois é, as pessoas ao redor, né? Às vezes a gente conta, né, com familiares, a gente tem animaizinhos, crianças. Então, a minha dica aí é, primeiro, escolher o melhor horário, né? Sempre que possível, que você vai ter uma privacidade maior.
é avisar as pessoas da casa de que você vai gravar. Óbvio, né? Para quem tem criança, tem cachorro, não tem o mesmo controle disso, né? Do que às vezes você avisar seu companheiro, sua companheira, enfim. Mas avisar, pedir esse momento, olha, eu preciso de um silêncio por 30, 40 minutos aqui. Já é um momento que a pessoa vai assistir, às vezes, uma TV com um sonzinho mais baixo, não vai fazer tanto barulho, né? Então, avisar as pessoas é importante. Nem sempre vai dar certo, mas colaborando, a gente consegue já evitar essas interferências. E não é nem aí já não entra nem só a questão da qualidade da captação, né, senhora? É também o foco e a concentração de quem está falando, porque quando você está concentrado, você está imerso ali na apresentação que você está fazendo, no podcast que você está gravando, flui muito melhor e os ouvintes percebem também esse foco. Então, tendo esse momento de privacidade, se possível, é sempre bom. E por mais de uma vez, Gabs, eu já vi, inclusive aqui, eu sou testemunha disso, porque eu tenho crianças em casa, e é um ser que a gente não controla, nem sempre, mas a partir da hora que tem ciência, porque o negócio é você avisar, e você ir educando aos poucos, entendeu? Eu vou gravar, faz menos barulho. Esses dias, por exemplo, eu estava com a porta fechada, era só um teste que eu estava fazendo, eu me perguntava, tá gravando? Acho que uma falou que são duas crianças pequenas, uma falou com a outra, meu pai tá gravando, não faz barulho não. Você vê assim que a partir da hora que você começa a conscientizar, né, as próprias crianças ou os familiares mais já sabem que você tá ocupado ali. Eu já editei alguns cachorros, sabia? Já editei galinhas. É muito interessante quando esses membros também fazem parte da bancada do podcast, tá? Mas nem sempre dá certo, gente. Nem sempre dá pra gente entender que é um cachorro e uma galinha. Às vezes é só um som que tá atrapalhando muito. São os figurantes. Os figurantes, exatamente. Bom, esses avisos dados, né, dentro da casa, avisando familiares, se preocupando com o seu ambiente, com todos esses pequenos passos, né? É lógico que tem-se muito mais coisas a se fazer aí, mas nada como teste e execução, e mesmo porque, igual eu briguei com a Gabi, se a gente for detalhar a fundo, teríamos um painel aqui de uma semana, e não é o caso. Exatamente. O foco aqui, pessoal, é a gente falar de uma forma bem didática, coisas simples e práticas para vocês fazerem durante a sua captação, né? Mas fugir um pouco da técnica. A gente quer simplificar mesmo o processo para vocês entenderem a importância de cada uma dessas etapas, né? Da captação e da edição do podcast. Bom, uma vez ambiente preparado, a gente vai para a escolha de como você vai gravar, né? A gente está falando aqui para o mundo inteiro, né? E tem quem já grava há muito tempo, inclusive às vezes com técnicas e métodos mais apurados, ou já mais escritos ali, mais documentados, digamos assim. E estamos falando também para quem quer começar, está começando agora, e para quem talvez quer começar um podcast, né? A gente vai partir para meio do meio de comunicação, porque você vai ter o podcaster solo, eu vou sentar e gravar, às vezes você nem precisa nem de uma internet, você pode ir para sua fazenda no meio da floresta e gravar, né? Depois quando você volta você se preocupa com isso, ou você vai ter, né, o meio mais comum de todos aqui no Brasil, principalmente, né? Talvez eu esteja sendo exagerado em falar o mais comum, mas é mais comum ter dois a mais, né? Aí você vai precisar escolher uma forma de comunicação. Aí você parte, né, do princípio de se usar um notebook, um PC e outros meios. Não é isso, Gabs? Eu sempre recomendo usar mais de um também. Um só para você fazer a sua comunicação e outro para você fazer a sua captação. Acho que é o mais seguro. Tem pessoas que usam o mesmo, né, senhora? Tem gente que prefere gravar tudo pelo notebook, tem gente que prefere gravar tudo pelo celular, tem gente que gosta de usar um notebook para comunicar, o celular para gravar, vice-versa. Então, é um meio também mais seguro, né? Acho que quanto mais métodos você tiver ali, mais segurança você tem de que o áudio será gravado. Com certeza, que não tem nada mais frustrante do que você, depois que fez, né? Você vê que não fez, ou que não tem mais disponível. Eu tô gravando aqui, amanhã vai sair muito legal. Agora eu vou editar. Não tem nada aqui.
E aí fica a importância também, né, da gente ter essas noções básicas de captação, edição, porque não tem coisa mais frustrante, né, senhora, de você fazer um episódio muito massa, que você se divertiu, que você gostou realmente, você terminou a gravação, você falou, esse ficou bom. Aí quando você vai ouvir, você não conectou o microfone direito, ou falou muito longe, pegou uns barulhos que você nem percebeu na hora, ou até mesmo você esqueceu de apertar o REC. Eita! E às vezes nem gravou. Então, então é legal, né? A gente ter essas atenções assim a esses pontos, né? Ter essa atenção a alguns pontos, para que a gente tenha uma experiência completa, né? Fique feliz tanto com o conteúdo, com o momento de gravação, mas também que seja uma coisa gostosa de ouvir, que a pessoa queira ouvir ali antes de dormir. Eu ouço muito podcast antes de dormir, né? Então, se o áudio não estiver muito confortável, eu já não consigo. Bom, e aí. Perdão. Desculpa, senhora, Não, pode perdão, vai complementar. lá, continua. E aí, dentro disso, né, do que a gente está falando, de ter escolher o meio de comunicação, né? Então tá. Então eu vou usar aqui para minha sala virtual o notebook, e aí eu vou gravar pelo celular, ou pelo meu gravador, pelo meu microfone, enfim. Isso falando de uma gravação caseira, né? Lógico que se você estiver num estúdio, se você estiver com pessoas no ambiente, você já pula essa etapa, mas focando aqui em quem está fazendo gravação à distância, o importante é você escolher com antecedência, comunicar aos seus parceiros de qual vai ser a sala virtual que você vai utilizar, né? Então, tem inúmeras aí hoje, né? Algumas principais, como o Google Meet, o Zoom, o Zencastr. Então, são algumas opções que você tem para fazer essa comunicação. Eu, particularmente, gosto de usar essa sala somente para comunicação e gravação de backup das conversas. E aí, Gabriela, sugiro para que os participantes gravem suas casas com o seu celular ou com o seu microfone, seu gravador. Porque aí a gente tem um meio só para comunicar. Se essa sala virtual, caso tiver algum problema de conexão, uma pessoa cair, né, precisar sair e tal, continua gravando ali com o seu equipamento, que a gente não tem um problema ali de sincronia ou de perder alguma coisa na hora que for editar. Mas são inúmeras as possibilidades, né, senhora? Com certeza. Uma coisa que pode parecer uma obviedade para muitos de nós, né? Porque a gente vive nessa corda bamba. Às vezes você fala uma coisa, nossa, mas isso é óbvio. Mas tem sempre o iniciante. E uma coisa que vale deixar bem clara aqui, não é necessariamente do tópico, mas é interessante deixar aqui, é o seguinte: o seu ouvinte é possivelmente um futuro podcaster. Exatamente. É por isso que às vezes algumas coisas que a gente fala assim, mas isso é óbvio para mim, para a Gabs, para o podcaster A, B, C, mas para um ouvinte pode não ser. O que eu quero dizer eu estou dando essa volta toda para chegar no seguinte ponto. O podcast nada mais é do que ou uma conversa ou um discurso gravado, né? Se eu sou solo é um discurso, se somos dois é uma conversa, seja ele com pauta ou não, seja ele roteirizado ou não, você está ali captando sua fala, gravando sua fala. Porque uma pergunta muito recorrente era, eu queria gravar um podcast, mas como é que eu vou fazer? Eu moro aqui, meu amigo no Pará, e o outro no Sul, né? Estamos espalhados. O podcast raiz brasileiro começou assim, as pessoas espalhadas e forma de gravação. Porque hoje em dia trouxe-se muito do estúdio, né? E não é necessariamente uma obrigatoriedade. Aí, só, né, pegando o gancho do que a Gabi falou, as salas estão aí disponíveis, seja Meet, seja Zoom, seja uma centena de outras pagas ou não, né? Você pode usar a sala, algumas delas desenvolvidas para isso, porque algumas são salas para bate-papo, para reuniões, e algumas foram desenvolvidas para gravação. Ela já vai gravar, já vai disponibilizar a faixa, e aí vão na dica da Gabi aí. Grave sua voz, né? Use a sala como backup, e aí você vai estar tranquilo nesse ponto aí. Exatamente, e tem muitas salas que gravam até a faixa já separadinha, já deixa ali prontinho, então vai muito da preferência, né, do que... Uma coisa que é importante a gente também falar, né, senhora, das possibilidades de cada grupo de podcasters, do que é prático, do que faz sentido, porque muitas coisas que
que para o meu método de captação faz sentido, pode não fazer para o método do senhor A, pode não fazer para o método de quem está assistindo, né? A gente pode estar falando aqui de pessoas que gravam frequentemente, mas às vezes é um podcast que tem um host só ali, o que vai gravar sempre, e sempre com um convidado diferente. A gente precisa pensar que esse convidado, ele não tem a mesma frequência de gravação sua, né? Então, assim, quanto mais você investe em instruir os participantes, quanto mais tempo antes ali da gravação você se preocupa em explicar didaticamente a importância de todos aqueles processos, aqueles cuidados, menos trabalho você vai ter na hora de captar, na hora de editar, e mais qualidade você vai ter na finalização do seu programa, né? Então, todo esse cuidado que a gente está falando de captação é para poupar um trabalho de recuperação na edição, que é quase impossível, né? As pessoas, às vezes, não entendem a importância de você ter um áudio bom, né? Por quê? Porque você, investindo numa captação boa, você vai ter uma edição 10, não vai ser isso que... O editor não vai fazer milagre, gente, ou a editora. A gente não consegue fazer muito milagre. A gente depende desses cuidados, né, durante a captação. E uma coisa importante também é a gente isolar essa faixa, né, senhora? Eu sou muito a favor de trabalhar com faixas individuais, que eu chamo, né? Ou, igual você falou, isolar a faixa, não é isso? Exatamente. Porque você facilita muito o trabalho, porque às vezes se o problema Só explicando rapidamente o que seria isso. Eu tenho a faixa minha e da Gabs, eu vou falar Gabs, Gabi, mas eu vou alternando. Pode falar Gabs, se quiser chamar de Robson, tá tudo certo. Eu tenho uma faixa só com as nossas duas vozes. Se o cachorrinho late em uma das casas e ele entrou em cima das duas vozes. Exatamente. Né? Já era. Se eu estou trabalhando com faixas isoladas ali e o cachorrinho latiu, eu vou ter ele só na faixa de onde ele estava, provavelmente. Muito difícil vazar na outra faixa. Isso facilita muito o trabalho de uma edição mais limpa, né? Tanto para quem tem um editor terceirizado, né, um profissional editando, como para quem edita o seu próprio áudio, né? Você vai facilitar seu trabalho muito nisso aí, se você tem uma faixa exclusiva por participante. Exatamente. E vamos supor, se a gente tivesse aqui nessa live mesmo, sem estar usando um fone de ouvido, vocês não estariam escutando a minha voz, e se o senhor A fala por cima de mim alguma coisa, vocês não iam entender nada, porque o meu microfone ia pegar tanto a minha voz quanto a voz do senhor A. E isso vira uma bagunça. E também em termos de sincronia durante a edição, também fica complicado, porque às vezes a gente não percebe depois de editado, né, senhora? Mas às vezes, quando uma pessoa está falando, uma outra sem querer entrou, né? Porque a distância, isso acontece, é normal. Sim. Sem querer entrou, ou riu, ou tinha todo um barulho, e a gente tira tudo isso do outro participante que está em silêncio e destaca só a pessoa que está falando. Então fica um áudio limpo. Se essa pessoa que está falando não usa fone de ouvido, não tem como a gente separar o cachorro da voz dela, não tem como a gente separar as falas dos participantes e trabalhar com uma montagem mais limpa, uma dinâmica mais legal, né? Um episódio mais fluido. Então, isso é importante, né, senhora? A gente ter esse cuidado, né, de sempre usar o fone de ouvido, avise seus participantes, porque chegou na hora da gravação, a pessoa não tem fone de ouvido, não tem milagre, ela não vai sair para comprar o fone de ouvido. Tem um segredo no podcast, o Gabs, que é o convidado. Porque com equipe, você treina, né? Você orienta e com pouco tempo resolve-se o problema. Tem que gravar de fone e tal. O convidado tenha sempre esse cuidado, alerte o convidado, porque é muito comum, tenho certeza que a Gabs e a Altia Podcast já passou por isso, porque é receber a faixa do host, né, que a gente chama, ou do principal aí do podcast ali, limpinha, tal, dentro das suas condições, e a voz do convidado vir já outra faixa com a voz do participante. Nossa, isso atrapalha tanto a edição, né, senhora? Com certeza. A edição, não sei se nós temos aqui editores de imagem, de fotos, né, de vídeo, mas a edição de áudio, ela também é visual, né? A gente tem conseguindo visualizar ali a onda de onde cada pessoa fala, isso já facilita muito o nosso processo de saber os trechos, né?
até onde Sim. a gente vai editar aquela pessoa, onde entra a próxima. E aí, se a voz do outro vaza no seu microfone, vaza no seu áudio, a gente tem uma faixa inteira de onda que a gente não consegue identificar aonde foi o host que falou, aonde foi o convidado, né, senhora? Então, isso também facilita muito a vida da edição, né, se a gente parar para pensar. E olha só, gente, desculpa, senhora, só tô vendo aqui no chat que tem muita gente comentando e tal. Pessoal, deixem seus comentários. No final, a gente vai reservar uns minutinhos só para responder, só para trocar uma ideia e tirar dúvidas também, tá? Então, vão falando aí. Eu quero atropelar o final e atropelar você, Gabs, esse agora bem de propósito. Tudo bem, adoro sair do roteiro, senhora. Os melhores programas são esses. Esse aqui tá gritando comigo aqui, assim, eu tô segurando para não rir, que é da Gleiciane Soares, essa cliente sua, pedindo desculpa pelo galo. Que ilustra tudo que a gente tá falando aqui também. Pois é, a Gleice, que faz parte do podcast Publicitárias com A. A gente já passou por isso. A participante estava numa fazenda ou numa casa com quintal, não sei bem. Mas aí tinha um galo, e aí nesse caso, o galo, ele entrou num momento tão, assim, aleatório, que ficou muito engraçado, e elas ficaram, assim, uns 2-3 minutos esperando o galo se acalmar. E aí, nesse caso, a gente fez o galo de um personagem do programa, e aí gerou uma coisa mais engraçada também. Eu quero aproveitar a sua experiência e o comentário da Gleice, né, até agradecer, que foi muito pertinente, para dizer o seguinte: preocupe-se com o que você pode controlar. Igual no meu exemplo que eu falei lá no comecinho, que eu trouxe um tapete para a sala para tentar dar uma quebrada na ambiência. Galo, cachorro de casa, né? Já tem uma diferença aí. O cachorrinho de casa, eu posso fazer alguma coisa? Posso deixar ele com ração, com água, dar um brinquedinho? Galo, moto na rua, é lógico, você vai tentar conciliar o horário. Eu uso sempre esse exemplo. O seu convidado é o fulano de tal, suprassumo, a doutora especialista de Harvard, só pode aquele dia, aquela hora. Nossa, mas é a hora mais movimentada. Grave. É melhor lançado do que não lançado. Né? Você não vai perder uma oportunidade. E aí a gente se preocupando com o que a gente não tem controle, a gente esquece de cuidar do que a gente tem controle, né, senhora? Geralmente, quando alguns clientes, parceiros, vêm me pedir alguns conselhos de melhoria, né, nessa parte de captação e edição, a gente dá sugestões, mas eu sempre lembro, olha só, vai fazer essa melhoria, vai tomar esse cuidado? Perfeito, mas não esquece de fazer o que já tá bom, né? Que a gente quer fazer uma mudança para melhor, faz uma coisa nova, e aquilo que estava dando certo fica esquecido, e aí você começa a ter um problema em dobro ali, né? Então, achei muito pertinente também isso que você comentou sobre a gente entender até onde a gente pode melhorar e o que a gente tem que aceitar. Agora mesmo é um horário de obra aqui perto. Não tem o que eu fazer, não vou pedir para eles pararem a obra, né? Então, a gente deixa tudo fechadinho, tenta deixar o ambiente ali um pouquinho melhor. Então, isso é importante. E aí, a gente agora, né, comentou sobre ambiente, falou dos meios de comunicação, né, que você vai usar, salas virtuais, ou, de repente, no mesmo ambiente. E aí chegou o momento, né, a escolha do equipamento para a captação da sua voz. Né? Então, a gente pode falar aí de celulares, né, microfones, mixers. Mas dá para gravar com celular? Dá para gravar com celular? Como assim? Não é possível. Dá sim, gente. A gravação com o celular, você tomando esses cuidados que a gente, né, trouxe até agora, vai ser a coisa mais prática, né, que vai acontecer. Você tendo um celular com um gravador de voz, o aplicativo de gravação de voz, já é o suficiente para você captar a sua faixa, né? Então, eu tenho clientes que começaram na pandemia, que já começaram num formato à distância e que até hoje grava só com celular e fica, às vezes, tão bom quanto alguém que usa um microfone, porque, de repente, essa pessoa que tem um microfone, que tem um gravador, um microfone ou um gravador, ela não tem, às vezes, o mesmo cuidado que uma pessoa que está com celular. Então, não é isso que vai ditar a qualidade do seu programa, né? Como gravar com o celular, né? O que eu indico primeiro é o gravador de voz. Segundo passo, gente, sempre desligar o modo avião, né? Sempre que possível. A gente sabe que, né, as pessoas têm emergências também,
né? Mas sempre que possível, desligue o gravador, ligue o modo avião, perdão, ligue o modo avião. Por quê? Porque isso vai evitar que alguém te ligue durante a gravação e interrompa a sua faixa, né? A maioria dos celulares corta a gravação quando alguém liga, algum despertador e até uma interferência de rede, né? Que é o famoso o universo desconhecido, né? Que é aquele zin que vem do nada, que você não sabe se é do rádio, se é da internet, se é do modem, do Wi-Fi, mas ele aparece, ele tá ali. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa interferência. Então, coloca no modo avião, abre o gravador de voz, aperta em gravar. É importante começar a gravar, né? Na hora que começou, clicou em gravar. Na hora que você clicou em gravar, eu sugiro que use o celular como um microfone. Então, tem muita gente que às vezes usa o celular e deixa ele na mesa, deixa ele longe. O que eu sugiro coloca um palmo de distância, ele vai fazer o mesmo papel que o meu microfone está fazendo agora. Você fala voltado para o seu celular e fica ali até o final do episódio. Quando o programa acabar, você aperta ali em pausar novamente e pronto, você já tem a sua faixa bonitinha. Mas, Gabriela, e a tendinite? Meu programa tem 1 hora, eu vou ficar assim o tempo inteiro? Não precisa, gente. Pode ali usar o celular em momentos que... alguém. Oi? Contrate alguém para ficar segurando. Pode contratar alguém também, usar um tripé também é bom, ou simplesmente só levantar ele na sua vez de falar. Quando a colega estiver falando, não precisa ficar com ele levantado. Ou tenha alguém para fazer acompanhamento técnico também, alguém que vai ficar só aqui de olho nesses detalhes de som, se está audível e tal. Aqui nós estamos contando com esses profissionais, né? Queria até, inclusive, agradecê-los. Tem pessoas aqui nos bastidores nos acompanhando para ver se está tudo bem com áudio, com vídeo e tal. Então é importante, porque se a gente está seguro agora para falar, para desenvolver o assunto, é porque tem um profissional que está de olho nessa parte técnica para a gente, né? Então, isso também faz diferença durante um podcast. Tem alguém que vai ficar de olho. Quem grava comigo sabe, né? Eu sou a da mímica do celular. Porque, às vezes, a pessoa vai falar e esquece de aproximar o celular. Aí vem a Gabriela aí no vídeo. Ah, gente, celular aqui. Para ficar com áudio massa. Então, essa é uma das possibilidades de gravação com o celular, tá bom? Algumas dicas em cima do celular seriam aqueles... Eu brinquei de contratar alguém para segurar, né? Vai sair caro isso aí. Você pode comprar aqueles clips, eu não sei como é que chama em cada lugar, aqui eles chamam de clipe. Você prende na mesa e depois ele fica um pegador que ele segura como o celular. Se fosse um braço de microfone, assim? Isso, só que tem uns modelos que... Ele é menorzinho, assim. Tem uns modelos maleáveis, né? Tem um modelo fixo, um modelo maleável. Numa falta de qualquer coisa, você pode fazer uma pilha de livros ou de alguma coisa que te dê uma altura e coloque o celular fixo, né, na posição. Perfeito. Uma dica muito boba, que é barata, que vai valer futuramente por microfone, mas também serve para a maioria dos celulares que eu já olhei, que é isso aqui. Essa espuma, ela é bem... Ela vai... né? Você pode colocar... eu fazendo ruído aqui, mas você pode colocar no celular. Eu já gravei uma vez com uma meinha, essas meias de criança, né, aquelas mais felpudinha, coloquei no celular, encapei. Foi uma época que era febre, aquelas capinhas também de celular que eram de crochê ou de uma coisa assim. A de crochê não, porque ela é mais vazada, mas dependendo do material, ela faz essa quebra que é feita, que evita P e B, né, aquele puff no celular. E já são pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes ali que melhoram a qualidade da captação. Exatamente, é justamente por isso que a gente recomenda, quando for usar o celular, o microfone que seja, você deixar um palmo, não necessariamente precisa ficar falando encostado no microfone ou muito longe, porque às vezes isso gera uns sopros, né, senhora? A gente tá com o microfone e às vezes fica... E isso na edição, gente, olha, não tem milagre, você pode até dar uma reduzidinha, mas... É igual foto, né, gente? Igual uma foto com filtro. Quanto mais você mexe, mais artificial fica. Então, tomando esses cuidados, usando uma espuminha ou um pop filter, né, como esse que eu tô usando. Eu não tô usando a espuminha, mas tô usando o pop filter, que faz um trabalho parecido. E ele também me limita a eu não ficar assim muito perto do microfone. Então, são possibilidades que dá para você fazer, inclusive com o celular.
né? Às vezes eu vou gravar um áudio rapidinho assim, não quero montar equipamento, aí eu só faço assim, ó. E funciona também. E Com aí a gente certeza. falando de microfones, né, senhora? Quais são as possibilidades? Inúmeras, mas que vai esbarrar, talvez a gente pode ser um pouco redundante às vezes, mas vai esbarrar em tudo que a gente falou até agora ali, a questão dos testes. Porque a pergunta comum é, que microfone eu compro? Que microfone eu compro? Beleza, mas você vai ligar esse microfone aonde e em que ambiente? Existe a questão do visual no microfone, né? Porque é muito bonito, às vezes, você aparecer com o microfone, principalmente aqueles, né, com essa moda agora dos podcasts em vídeo, aqueles microfones maravilhosos. Mas será que aquele microfone se adapta ao seu ambiente? E vale citar que um microfone daqueles, dependendo do modelo, tá uns R$ 2.500. Dá para você comprar Nossa, muito sim. equipamento, muito Até equipamento, mais. A né? gente vê uns no mercado hoje, 5K. Sim. Então Aí, é complicado. Aí a preocupação, né? Qual que eu compro? Condensador dinâmico. Isso aqui, meu da Gabs aí, vocês estão vendo, é um microfone dinâmico. É, o objetivo dele é pegar mais aqui. Se eu falo de costa para ele, já diminui, né? Aí se você tem um ambiente com muito ruído, um microfone desse já vai dar uma amenizada. Porque se você olhar, se você for em qualquer evento, seja ele de um show de rock, um show de música, uma igreja, os microfones usados geralmente são os dinâmicos. Por quê? Ele vai pegar mais a voz do interlocutor ali, né? Tem a opção dos microfones dinâmicos, tem a opção do microfone USB ou não. A vantagem do microfone USB, seja ele qual for, é que você vai ligar ele direto no seu computador. Você vai evitar um equipamento ali. Um microfone não USB, você vai precisar de uma interface, uma coisa assim. Você vai aumentar valores. Só que, de novo, cabe o estudo, seu ambiente, o seu objetivo, né? Para você não investir num microfone que vai te dar mais problema, que pode ser, por incrível que pareça, pode ser que um microfone mais caro, mais top, te dê mais dor de cabeça do que um microfone barato, dependendo do seu ambiente. Exatamente. E um microfone condensador, por exemplo, né? Muita gente quer comprar, ele é mais bonito, né? Ele é mais, às vezes, geralmente a maioria dos USBs acabam sendo condensadores também. Sim. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Como o senhor já falou, né? O dinâmico ele vai focar ali na minha voz. Se eu falar assim, você vai ouvir, Já né, diminui. o áudio mais longe. Se eu falar assim, fica mais gostosinho de ouvir. O condensador, geralmente, ele é mais sensível do que o microfone dinâmico. E por ele ser mais sensível, ele vai pegar mais detalhes. Ele pode pegar o motoqueiro ali falando, né? O motoqueiro passando na rua, a pessoa conversando no ambiente ao lado. Então, antes de investir no condensador, veja se o seu ambiente é propício para isso. Se você tem pelo menos ali um condicionamento acústico, se você está num lugar que não tem tanta reverberação, que não tem essas influências, né? Então, dá para usar os dois, mas eu recomendaria mais o condensador para um ambiente de estúdio, né? Ou um ambiente que tenha um mínimo de condicionamento acústico possível para isso. Né? E aí vai do seu gosto também, né? Deixa eu dar um testemunho bem rápido, que é uma Fique à dica muito vontade. interessante, é uma dica muito interessante, inclusive. Quando eu contei que eu fiquei com essa sala aqui só para mim, eu aproveitei e mudei a mesa de lugar. No que eu mudei a mesa de lugar, gravei um dia, participei de uma live com um amigo, na hora que eu fui ouvir a gravação, tava lá. Ai, 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 Aí ai. eu fiquei para morrer, fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Não sei, minha interface estragou e deu problema. Aí lá vou olhar, olho isso, olho aquilo outro, o cabo, tá com interferência no cabo. A única coisa que estava gerando esse ruído horroroso era o cabo do meu microfone, vou tentar trazer ele para a câmera aqui, esse cabo aqui, estava em cima da fonte do notebook. Só isso. Ai, Só tá isso estava vendo? gerando aí, ou seja, onde eu quero chegar. Microfone, independente de equipamento, né? Pode ser um gravador, pode ser um celular, alguma coisa pode estar gerando um ruído, né? Uma interferência. O cabo estava em cima da fonte, só isso. Nos testes, no que eu estava testando, foi isso que eu fiz aqui na frente da câmera. Eu fui puxar o cabo, assim, esse cabo tá com mal contato em algum lugar. No que eu tô puxando ele assim, de repente o som sumiu. Som sumiu. Falei, uai, porque eu tava me monitorando, né, no fone. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa aqui. Na hora que eu soltei, puxei de novo, sumiu. Na hora Na hora sumiu. que eu fui atrás da mesa, o cabo do microfone em cima da fonte do notebook.
Olha só. E é uma coisa que às vezes a gente fica um pouquinho na euforia de começar a gravar, e acaba não prestando atenção, né, no ambiente. Então, gente, antes do REC, antes de você começar a sua captação, verifique ali o seu ambiente, seus cabos, seus equipamentos, faz aquele checklist, né? Que às vezes parece meio chatinho, mas é muito importante, vai evitar esse perrengue, né? Depois você vai ouvir um episódio que foi tão legal e você fica com esse ruído. Que bom que você percebeu, né, senhora? Uma vez eu passei por eu tava fazendo uma gravação, bem no comecinho, e aí essa gravação era presencial, tinha umas 5 pessoas assim, e eu ouvindo uma interferência, eu falei, gente, não. Quando eu gravei sozinha, não tinha essa interferência. E aí eu pedi para todo mundo desligar o Wi-Fi, eu colocar no modo avião, na hora sumiu. Então são coisas aí, os nossos inimigos invisíveis do áudio. Que vira e mexe, estão aí. Outra dica bem rápida com relação à interferência se você tem notebook e tem problema com ruído, né, você grava e sempre nota um zzz no fundo da sua voz, faça o teste, grave com e sem o seu notebook na tomada. Tá? Isso é muito comum. Ó. Notebook, quer dizer, o PC eu não sei porque o PC só tem uma opção, né? Ou você grava com ele na tomada ou você não grava. Ou você não grava. O notebook, se você tem bateria disponível, só que cuidado para você não empolgar na gravação e sua bateria cair no meio. Mas eu já vi vários relatos, várias vezes, né? Já presenciei várias vezes tratamento de áudio onde a pessoa, vou te mandar um áudio aí, até aqui está na tomada, com ruído. Vou tirar da tomada, tirei a fonte do notebook, sumiu, áudio limpo. Isso é muito interessante, principalmente quando antes de você até começar seu primeiro episódio, né, senhora? Se você conta com uma pessoa que vai te ajudar, seja uma pessoa que vai editar o seu podcast, manda esses testes, gente. É muito importante. 10 segundinhos a gente já consegue entender, né? Se tem ruído, se tem eco, se tem interferência, se tá de mais, se tá de menos, né? Então... Uma coisa que eu defendo, Gabs, é o seguinte, eu falei ali atrás, podcast bom é podcast lançado, mas também é o seguinte, não faça de primeira, assim, gravei primeiro episódio, sentei e gravei. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse sentei e gravei, entendeu? Isso é que a Gabs está falando. Esse é o grande mito do podcast, né? Que é só sentar e falar. É só sentar e falar. Se você tiver um profissional que vai cuidar de tudo isso antes para você e tudo isso depois, aí sim, se você não tiver, existem alguns fatores antes disso. Olha só, a gente recebeu uma informação muito massa aqui da Amora, que está nos bastidores aqui da nossa live. Nós estamos com mais de 400 views no TikTok. Então, um abraço para o pessoal do TikTok. Obrigada pela audiência de vocês. Espero que essa live esteja sendo útil. Deixem os comentários. A gente promete que vai fazer uma interação mais para o finalzinho do programa, né, senhora? Certeza. E também para quem está em outros meios, aqui na plataforma da Campus, no YouTube. Obrigada por vocês estarem acompanhando. Oi? Abraço para todos. Abraço. E olha só, a senhora comentou, né? Se você não usa um USB ou um gravador, ou você não vai gravar com celular, você quer um microfone que você precise de uma interface, é bom entender um pouquinho, né? Dar uma pesquisada sobre os mixers, sobre as mesas de som que existem, sobre alguns gravadores que são gravadores e interface de áudio também, dá para você... fazer o uso dos dois, nada mais é do que uma ponte, né? O que é essa interface? É uma ponte entre o seu microfone e o seu computador, né? Ou a sua mesa, enfim. Nesse momento eu estou usando um gravador, que é onde eu estou conectando esse microfone, e esse gravador está conectado ao meu notebook, e aí vocês conseguem ouvir, né? Me ouvir pelo microfone. Então, é importante também isso, porque algumas mesas de som, por exemplo, você consegue simultaneamente ir nivelando ali o volume, né, o ganho, uma valorização dos graves, dos agudos, e também até para uma gravação, no caso, se for presencial, acaba sendo mais prático, né, que já grava todas as faixas, algumas gravam faixas separadas. O meu gravador, ele grava faixas separadas, o que é muito bom para aquilo que a gente comentou no começo, né, de ter algo mais isolado e conseguir uma captação melhor. Se você for usar uma mesa de som que grava com faixas conjuntas e for numa gravação com 2, 3, 4 pessoas,
tem que ficar muito de olho, é muito importante ter alguém para operar, se você não tem essa intimidade, ou você vai testando, né, isso antes. Por quê? Porque se o meu microfone está aqui, eu estou falando, ele está ligado, o outro também vai estar ligado. E aí a gente vai ter uma faixa que vai pegar o ruído e toda a ambientação, né, de todo mundo que está ali. Então, dê uma pesquisada, vê se o que vale mais a pena para você hoje, se às vezes, investir numa mesa de som, se é só um gravadorzinho, se você já vai gravar direto no gravador, né, senhora, também tem essa possibilidade, os gravadores, a gente usa um microfone para aumentar a qualidade ali, mas às vezes você quer só usar o gravador, também é possível. É importante essa interface ali para a gente ter uma qualidade maior do áudio. Vale citar que existem as mais variadas opções, os mais variados preços, né, para esse tipo de equipamento, microfone, gravador, interface, mixer, mesa. Aí volta naquilo que a gente comentou, né? Dá uma estudada, dá uma olhada bem para você não gastar um dinheiro desnecessário. Mas eu considero isso o hobby dentro do hobby. Meu hobby é o podcast. Uhum. Só que dentro do podcast eu tenho hobby com equipamento de áudio. Eu quero um equipamento, eu quero isso. E isso é assim, né? Eu acho isso maravilhoso. Assim, se eu pudesse, eu gastava rios de dinheiro com isso. Gente, tudo isso que a gente está falando, vê até onde vai seu orçamento, né? Como a gente falou, para começar não precisa nem de microfone, né? Não. Só o celular aí, que hoje praticamente, né, muita gente tem. Então, só o celular já é o primeiro passo. Quer otimizar um pouquinho, vai atrás de um microfone, quer otimizar mais, melhora o seu ambiente. Então, também vá até onde, vá dentro das suas possibilidades. É possível. O podcast, ele é uma mídia que tem essa, de certa forma, democrático, né? Poderia ser mais ainda, mas é uma mídia que dá para você, com um pouquinho ali, já conseguir produzir, não é mesmo? Com certeza. E, senhora, né, acho que a gente acabou falando aqui, né, dos testes, né, da importância desse teste. Na verdade, esse ponto da conversa, ele vai estar sempre, acho que vai estar sempre girando e voltando, né? Porque Exatamente. Todas as etapas do podcast, todas as etapas da sua produção. A gente fala em podcast aqui porque é o assunto da live, mas qualquer produção, né? O YouTube, a gravação, né? Os testes são sempre um facilitador do seu produto final, aí, um otimizador de qualidade no seu produto final. Exatamente. E aí você pode contar com um profissional que vai editar depois, ou você mesmo, né? E experimentando isso. E agora, né, vamos para o último tópico da parte de captação, para a gente já começar a falar da edição, né? Nessa parte de captação, depois que você já organizou tudo, já escolheu seu equipamento, meio que você vai comunicar, já fez esses testes, né, super importantes, é bom a gente entender se vai ser utilizado um software, né, no caso, se você não usar um gravador, usar um microfone que tem uma interface e tal, você vai precisar de um software para fazer essa captação, né? Existem alguns aí no mercado. Eu gosto de usar o Audacity, eu acho que ele me serve bem para captar a minha voz, a voz dos convidados, ou até para fazer um backup, né? Sim. Aí é isso que a gente já falou, né? Ver qual vai ser a captação. Se você faz num gravador, sua faixa já vai ficar salva no cartão de memória do gravador. Se você vai usar uma interface, você vai precisar de um software para captar dessa interface. Ou se você vai usar a própria sala virtual, né, senhora? Algumas já entregam as suas faixas separadinhas, já bonitinho, mas ela vai pegar uma captação que pode ter uma interferência de rede. Então é importante ver se a qualidade, né, da conexão também vai estar estável. Tem uma máxima no mundo do podcast que é sempre usada essa frase, que aí eu vou aproveitar até para, entre aspas, responder a pergunta, né, que essa frase surgiu como resposta. Mas se tem softwares, qual que é o melhor? O melhor é aquele que você se adaptar, entendeu? Exatamente. Existe Audacity, Reaper. Eu conheço podcasters, por exemplo, que nunca usaram um software de edição de áudio. Ele faz tudo num software de edição de vídeo, que não é nem o caso, igual, por exemplo, do famoso Sony Vegas, que é tão usado no meio do podcast. Esse é um amigo, ele usa um software que é exclusivo para Linux. Eu não me lembro se é o PTV ou PTV ou um outro, mas é um software de edição de vídeo, que ele é similar ao antigo, para quem é mais idoso, como eu, ao Windows Movie Maker, só que era um software para Linux. E ele faz aquilo ali. Ele grava o áudio, ele exporta e dá certo.
entendeu? Dá certo para Então, ele. então existe essa possibilidade, né? Não, a gente não está criando regras aqui, a gente está dando Não. dicas de acordo com o que funciona para a gente, tá? Se vocês tiverem, né, no chat outros métodos, né, de captação e edição, fala para a gente também. É bom, né? Às vezes uma pessoa se identifica. Essa que é a importância, dá para a gente experimentar várias formas, né, de captação de áudio. Agora, se você quer fazer a sua editora ou seu editor feliz, que tal você sinalizar já os cortes durante a gravação? Oh, isso é ótimo. Né? Isso é muito importante. Claro, né? Se você trabalha com aprovação de podcasts, depois pode haver algumas alterações e tal. Mas é muito comum que as pessoas às vezes falem alguma coisa errada e esqueçam de sinalizar que aquilo tem que ser cortado. Aí a pessoa que vai editar tempos depois, mesmo que você avise, aquilo pode passar batido, né? Então errou, falou alguma coisinha ali sem querer, um nome que não podia, alguma informação que você não tem certeza, deu uma tossidinha, qualquer coisa do tipo, engasgou, só dá o sinal, corta essa parte, volta e recomeça. A Laura Rezende, que também faz parte do podcast Publicitárias com A Débora agora, elas estão comentando o Corta Gabs. Esse é o nosso código, né? É o código que eu passo para as captações que eu faço. Falou uma besteira, fala Corta Gabs, que a Gabs corta. Acho que nesse ponto, Gabs, acho que a gente nem conversou isso no dia do nosso pré aqui, que o contrário também é válido, né? Porque às vezes, vamos supor, você está na edição ali no automático, você ouviu uma coisa que está fora de contexto ali no podcast. Claro. Aí você já vai no automático, isso aqui vai embora. Aí você, não, pode deixar isso aí, ficou engraçado, deixa isso aí. Ou então, não, pode deixar isso aí que depois eu vou comentar num outro programa, por exemplo. Quando eu falei no episódio tal sobre isso. Acho que as duas situações são bem válidas. O corte é muito comum, né? Apesar de que vale reforçar para que o pessoal use. E só usando um exemplo, por exemplo, a gente não domina, né? A gente domina a edição, mas não domina todos os assuntos. Aí vamos, por exemplo, que está citando métricas de um determinado mercado brasileiro. O mercado de engenharia cresceu 80% em 2021. Não era 80, era 60, nossa. Se você não mencionou isso na gravação, ótimo. Mas se não mencionou, não pode, não é 80, isso não pode ir pro ar. Ou sinalize, né? Ou deixa lá o corta, porque esse número para mim é ótimo. Cresceu, que bacana. Eu não faço ideia se é 80. Exatamente. A gente sabe de edição, né? Algumas estatísticas a gente não conhece. Então, isso pode acontecer também. O que eu falo, assim, por exemplo, lá do Corta Gabs ou do Corta Editora, essa parte, às vezes uma coisa ali mais espontânea que acabou acontecendo. Mas realmente, num podcast, às vezes, mais corporativo, que trabalha com mais dados, informações mais concisas, né? O editor não vai saber, gente. Então, pode ser que aconteça depois, né? Aconteceu já comigo esses dias sobre uma estatística errada e a pessoa não percebeu na hora, os profissionais não perceberam na hora, eu muito menos, porque não entendia do assunto, era um assunto de saúde, e aí depois, na hora de se aprovar o podcast, é que isso foi percebido, né? Isso também é comum. Tem gente, geralmente podcasts mais corporativos, com informações ali mais sérias, eles trabalham com aprovação. Então, às vezes, quem está acompanhando a gente quer investir nessa carreira, né, de edição, de acompanhamento técnico. Então, é bem comum que empresas peçam para aprovar podcasts. Alguns podcasters mais independentes, que têm já um assunto ali bem definido, não solicita isso. Então, vai muito do que você conversa e da necessidade, né, de cada coisa. Só reforçando aqui que nenhum problema com o pedir para cortar depois, né? A questão, assim, Exatamente. É uma opinião de boa prática e, na verdade, a intenção não é facilita tanto para o editor. Para a gente, quase que cortar agora ou cortar na revisão seguinte, né? Dá quase que na mesma. Mas agiliza para você, cliente, para você, produtor, que está querendo o episódio, às vezes, mais rápido e tal. E, poxa, aqueles 20 minutos que a pessoa falou de áudio bruto, a gente não vai editar em 20 minutos, né? A gente vai demorar o dobro, o triplo. Não é um por um. Depende né, da sua prática de edição, do cuidado que você tem, enfim. E aí, às vezes, a gente ficou ali, às vezes, 1 hora num trecho, numa hora de trabalho da gente, de uma coisa que quando a pessoa vai ouvir, ela fala, mas essa parte não precisa ir não, pode cortar.
Então, se você sinalizou isso também vai até um respeito ali, né, pelo trabalho da pessoa, que às vezes vai dedicar um tempo que não precisaria se tivesse sido avisado antes. Nem sempre acontece, e tudo bem, né, se a pessoa às vezes não mudou de ideia, pode acontecer. E aí, para enviar, desculpa, senhora. Eu com as minhas analogias ridículas, Gabs, é o seguinte: se você não gosta de cebola, peça para tirar antes do prato chegar, porque depois fica complicado. Desculpa minhas analogias. Já precisamos de uma aspas disso. Essa analogia foi incrível. E aí, exatamente, gente. Peça para tirar a cebola antes, né? Suco, não gosto de suco com açúcar, não tem como tirar o açúcar depois. E olha só, senhora, aí para enviar para a edição, né? Nem sempre a pessoa que está captando vai editar. Deixa eu só passar por um ponto interessante, Gabs, perdão. Deixa eu só passar por um ponto interessante, porque você que está ouvindo na gravação, você que está, igual está aqui, eu e a Gabs conversando, né? Estamos com a conexão muito boa, né? Tá ótima a conexão, estamos quase sem lags, quase não, tá praticamente sem lag nenhum, Você está ouvindo, você é o entrevistador, você é o dono do podcast, você está conversando com uma pessoa e de repente a internet dela começou. Simples, não espera a edição para resolver uma coisa que talvez vai ser irresolvível, se é que existe essa palavra. Fulano, falhou sua doutora, Ciclana, falhou seu trecho aqui, repete pra gente, por favor, porque às vezes na edição não tem como você criar, né? A frase era importantíssima pro contexto da entrevista, você não tem como, a não ser que eu duble. Exatamente. E aí você tomando esse cuidado, você não tem a necessidade de regravar, né? Exato. A regravação, gente, evitem. Às vezes precisa, né? Estourou o áudio, né? A pessoa às vezes falou assim muito perto, muito em cima, estourou o áudio, ou, né? Deixou a captação num volume muito alto. Mas a gente não recomenda a regravação, porque se for uma coisa roteirizada, um monólogo, né? Um audiodrama, tudo bem. Mas num bate-papo, é muito difícil você repetir a emoção que você estava sentindo na hora, né? Exato. Repetir a tonalidade, que às vezes a nossa voz está mais grave, está mais aguda, né? Depende ali do momento. E deixar aquilo natural, né? Como se as pessoas não fossem perceber. Às vezes acontece, às vezes precisa acontecer, mas não é recomendado, a não ser que você seja uma Fernanda Montenegro, e aí você vai lá e, né? Ninguém nem percebe. Exatamente. Atua impecavelmente todas as vezes necessárias. Exatamente. E aí, captei meu áudio, senhora. Como que eu faço? Quais são as boas práticas para enviar ao editor ou à editora? Bom, primeiramente, acorde o método, acorde não de manhã, entre em acordo sobre o método de envio, né? Porque é muito difícil para um editor definir, eu quero que use só tal ferramenta. E eu sou a favor da liberdade, né? Eu gosto citando alguns aqui, eu gosto do Dropbox, eu gosto do OneDrive, eu gosto do Google Drive. Beleza, acorde qual que você vai usar e não conte com as notificações. Mesmo esses serviços, às vezes, disparando e-mail, alguns, por exemplo, assim que se você tem instalado no seu PC, assim que atualiza, sobe a notificação ali, posso não estar na notificação na hora, na frente do PC na hora, o arquivo ficar lá e eu não ver, pode o e-mail, por algum motivo, ir para a caixa de spam, alguma coisa assim. O ideal é, mesmo você já tendo acertado, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, eu te mando, mandei. Defina seu método de comunicação, né? Seja ele WhatsApp, Telegram, ligação telefônica, e-mail, mas certifique-se de que o editor recebeu o seu áudio, né? Além disso, defina um formato, né? Eu, por exemplo, prefiro que venha em Wave, mas não é uma obrigatoriedade, né? É quase um preciosismo. MP3 de alta, quando eu falei MP3 de alta, porque o MP3 tem escalas ali, né? Não sendo muito técnico, ele pode ser em 64, 96, 128 kbps, e esse número, quanto maior a qualidade do MP3. Se ele vier em 256, se for disponível, né? Hoje em dia diminuiu-se muito esse problema de qualidade da internet, ainda existe, mas diminuiu, né? Está mais acessível uma internet realmente banda larga, não para todo mundo, mas para muita gente.
Porque esse era um problema antes. Se você gravasse 1 hora em Wave, ia dar o quê? Quase 1 ou 2 GB, dependendo da compactação. Dependendo se gravou em estéreo, se gravou não sei o quê. O MP3 já era bem menor. Mas defina isso e tente usar sempre o mesmo, né? O mesmo formato para gravar. Se você, vamos supor, você tem uma equipe, você, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? As 3 pessoas ali que gravam. Nós 3 vamos mandar em MP3 de 256, tal. Nós 6 vamos mandar em Wave. Isso ajuda um pouco na qualidade, né? Não é uma regra, de novo, não é uma regra. Não tem jeito, vou mandar um de cada. Tudo bem. Mas se você conseguir, melhor. Melhor ainda. E por último, eu acho importantíssimo para uma equipe defina quem manda para o editor, se você tem um editor. Ou mesmo se você é o editor do seu podcast. Se você é o editor, né, você vai ficar responsável por cobrar e etc. Se não, defina quem vai ser o gerente dessa etapa do processo aí. Porque senão o editor fica, a Gabs, né? A Gabs fica lá. Eu recebi o áudio do senhor A, falta o áudio do outro e da terceira pessoa. E será que eles vão mandar? Entendeu? Aí ela tem talvez... Aí o host se isenta, não, eu já mandei o meu. Tô livre. Defina na sua equipe, defina aí para não deixar o editor na mão e nem ficar atrasando o processo e o seu podcast. E isso gera uma cobrança, né, chata de ser feita, né, para as pessoas. Então, geralmente, vamos postar o episódio em 10 dias, já enviei meu áudio, e aí o convidado vai mandar faltando um dia. E isso acaba, vai influenciar, né? Eu, por exemplo, não começo um projeto sem ter todos os áudios. Eu não começo porque eu sei, primeiro, não fica massa de editar, e segundo, quem garante que a pessoa vai enviar? E às vezes eu estou tendo um trabalho, né, de edição que poderia ter, né, que às vezes nem vai ser finalizado. Então é importante esse envio. Também tem o famoso mandou, avisa, né, senhora? Sim. Avisa que enviou, porque às vezes foi definido um prazo ali para o editor, você enviou o áudio, não avisou, e você tem a sensação de que já está sendo editado e não está sendo, porque o editor nem sabe que você recebeu, né? Tem um detalhe, enviou, no caso. Tem uma curiosidade aí, Gabs, é o seguinte, explique também quantas pessoas, né? Porque, vamos supor, vocês são 3, são quase sempre 3. Aí, recebi 3 áudios, aí de repente surge, na hora que você começa a editar, ou então na hora que você começa a editar, você vê lá, porque tem formatos e formatos, geralmente tem que ser aquela apresentação antes, mas tem podcast que não tem. Já começa, às vezes, no papo, tal, ou então a apresentação vai vir depois, vai vir um adendo depois para ser inserido. Aí tá lá, um fala, o outro fala, na hora que você vê, mas tinha alguém falando aqui, na hora que você vai, não, dessa vez não foram 3 pessoas, foram 4. Foram 4. Por isso que é importante ter um gerente de projetos aí. Exatamente, isso faz toda a diferença, vai ajudar na organização, vai otimizar também o trabalho da edição, e você também vai ficar mais seguro de que aquele programa já está sendo editado, né, senhora? E aí, olha só, a gente tem aí pouco mais de 20 minutos, então para a gente já ir para essa parte de edição e dar tempo também de responder as dúvidas de vocês, pessoal, podem mandar dúvidas, comentários, que mais para o final a gente vai dar uma atenção maior. Mas agora, depois que você enviou o áudio, né, para a edição, para a editora, para o editor, quais são as boas práticas a partir daí, né, para quem está editando? A primeira coisa, assim, que eu gosto, assim, de já definir, que também já vai um pouco do que a gente falou, né, no último tópico, é sobre você definir um prazo. Por que definir um prazo, gente? Primeiro, para você ter um tempo de fazer aquilo com qualidade, você ter uma garantia de entrega, não fazer as coisas correndo. Óbvio, tem alguns clientes que vão exigir um prazo menor, e aí você negocia isso com ele. Mas eu gosto sempre de definir um prazo ali mínimo para eu fazer a edição, mesmo que eu entregue antes, mas é uma segurança que eu vou ter com o meu cliente, com a minha cliente, né? E também uma valorização do seu serviço, né? Uma valorização de que você vai fazer aquilo com cuidado, de que você vai ter uma qualidade de edição maior, né? Então, isso é seguro para os dois lados, né? Para quem está contratando, para quem está fazendo, e no caso de quem edita o próprio podcast, também se dê esse prazo,
né? Sim. Para não virar aquele desespero de ter que fazer tudo correndo, deixar passar batido uma coisa e às vezes só perceber depois que já está no ar. Aí fica mais complicado, né? Então trabalhe com prazos, isso é muito importante para os dois lados. Eu defendo o seguinte: assim que possível é o último da fila. Quando eu recebo um podcast para editar, esse aqui é para quando? Não, é assim que possível. Não, assim que possível é o último da fila. Porque vou repetir aqui a Gabi, mas isso é importantíssimo, porque se você não tem uma data ali, você que é o cliente, nós estamos falando aqui do editor, né? Se o cliente não te deu, se o cliente virou, não, se ele foi insistente, né? Não me preocupa não, esse meu aí, defina o prazo você, entendeu? Eu gosto de trabalhar com o prazo do cliente. Recebo, esse é para que dia? Tal dia, ótimo. Vou lá e coloco na minha agenda aqui, na forma que eu trabalho. Esse é para que dia? E assim por diante. Se o cliente veio e trouxe esse formato, não, assim possível, eu falo, então beleza, hoje é quinta, sexta-feira, semana que vem. Entendeu? Exatamente. Pelo menos você ali consegue organizar o seu dia, a sua rotina. Descansar o ouvido, gente, isso é tão importante. Descansar o ouvido, descansar seu braço. São coisas que às vezes a gente vai esquecendo, né? Dos cuidados que a gente tem que ter, respeitar nossos limites, né? Os cuidados que a gente tem com o nosso corpo, como qualquer profissão, né, deve ter, não só a edição, lógico, mas às vezes, eu vou editar, não, beleza, esse áudio gigante aqui, se eu parar 5 horas seguidas, eu entrego. Tá, você entrega, mas vai ficar com o ouvido cansado, né, isso traz até outros riscos para a saúde, vai ficar com o braço doendo, e de repente você vai ter uma tendinite ali que você não esperava, e aí não vai conseguir trabalhar. Então, respeite os limites do seu corpo, valorize o seu trabalho, se valorize, né? Porque isso com certeza vai refletir no seu trabalho, isso vai ter um resultado positivo na frente, né? E o que a gente vê muito algumas pessoas, editores que estão começando, e às vezes tem aquele desespero de entregar tudo, a pessoa gravou hoje, já quer fazer para amanhã, e aí o resultado disso são podcasts, né, que a gente percebe que não tem uma qualidade de cortes tão legal, que tem uma informação que passou batida, ou que está fora de contexto, né, um corte que não foi feito completamente. Então isso é bom para todo mundo, gente. Óbvio, se você tem um podcast diário, mais factual também, vou editar em um dia, tudo bem, mas desde que isso seja definido antes, né? Com e certeza. aí, isso também entra um pouquinho da parte de organização, né, senhora? Que a gente já meio que falou tudo junto. Com certeza, você recebeu o áudio, definiu um prazo, você já começou a se organizar ali, né? Importantíssimo isso. E a partir daí defina métodos, mesmo que por mais pessoais e por mais incomuns que sejam, mas tenha seus métodos. Não fique na aleatoriedade. Eu recebo coisas simples, né? Até em conversa com a Gabs, eu vi que a gente tem muita coisa em comum. Né? Crie pastas por clientes, se você tem clientes. Se você não tem clientes, crie pastas por episódio. Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Não deixe seus áudios de forma muito aleatória, né? Para que você tenha o controle sobre o que você está fazendo, o que você está lançando. Todo esse tipo de controle ajuda muito. Isso é perfeito. E cada um tem o seu método, né? O Alexandre Abreu perguntou aqui pra gente: vocês trabalham com alguma ferramenta de produtividade para organizar as atividades entre quem grava e o editor? Alexandre, eu gosto de planilha. Da antiga planilha, eu gosto, coloco ali as datas, os processos e tudo, e funciona. Pode não funcionar para outras pessoas, senhorá também trabalha com outro método, né, senhorá? Sim, o que acontece eu tenho um pouco de dificuldade de alinhar com todo cliente, porque alguns usam uma coisa, outros usam outra, e você trabalhar em todos os métodos aí acaba te confundindo. O que eu fiz para me organizar foi, o próprio Alexandre Abreu citou ali no chat ali, por exemplo, o Trello. Ele, num outro comentário, ele falou exemplo Trello. Eu uso o Trello. Aí eu não uso, o Trello é ótimo para usar com a equipe, né? Mas eu não uso nem com a equipe, eu uso comigo mesmo. E tem lá todos os pontos, para amanhã eu tenho tal podcast, e tal podcast já está em tal etapa, porque às vezes você não precisa pegar um e terminar ele todo de uma vez, né? Nem falo que seja no mesmo dia, mas vamos supor, às vezes você tem uma semana ali, você pode fazer uma parte dele na segunda, uma parte na terça, uma parte na quarta, e eu vou pontuando em que parte dessa etapa da edição que eu estou. Isso facilita muito.
Eu quero, Esse deixa é eu um só colocar método que um funciona pequeno bem. coisa sobre organização aqui. Como é que isso facilitou? Antes eu tinha um hábito que me prejudicava muito, que era o seguinte: eu só começava a editar um podcast depois que eu terminava o outro. Isso era quase que um toque. Era assim, eu não conseguia começar uma edição sem terminar a outra. E eu não usava nenhum método de organização. Por isso, porque senão eu ficava perdido. Quando eu comecei a usar o Trello, eu consegui fazer isso. Eu faço uma parte de um podcast de manhã, eu faço uma outra parte à tarde, eu pego um outro terceiro que é mais curto, termino ele todo naquele dia, entendeu? Aí assim, eu consegui dividir as razões melhor, sem me perder. Isso é muito importante também. Você garante também ali as suas pausas, né, de atividades. E a gente falando aqui um pouquinho sobre o durante, né? Durante a edição. Temos aí, acho que Sim. mais 10 minutinhos, Vamos mas correr. vamos conseguir aqui falar para vocês. A gente não vai falar nada técnico, mas citar alguns pontos como tratamento e cortes, né, de episódios, né? Então, geralmente, que tratamento colocar? Vai experimentando, né, com o aplicativo de edição que você usa. Acho que o clássico é o tratamento de ruído, né? A gente tirar ali o ruído do ambiente. Lembrando, feito isso na captação, a gente não precisa de ter todo esse trabalho na edição, mas sempre um pouquinho fica e dá para a gente deixar o som ainda mais agradável, dá para a gente ir nivelando o som, né? Porque às vezes a pessoa falou mais pertinho, falou mais alto, falou mais baixo, né? E aí, em momentos diferentes do podcast, nós temos volumes diferentes também. Então, a gente consegue nivelar esse som. Existem outros tratamentos também, mas eu acho que para começar, você conseguindo fazer um tratamento de ruído, nivelamento legal, você já consegue um áudio massa. Tem outras ferramentas que dão uma profissionalizada, mas aí você vai experimentando de acordo com o aplicativo e o que ele oferece, né? Falando um pouquinho de cortes, né? A gente trabalha, né, falando do clássico, né, que são os cortes de gagueira, os vícios de linguagem, né, como o né, tipo, Né? bom. E é bom Então, a gente ter um equilíbrio, né, senhora? com certeza. Isso você, além de tudo, defina com o seu cliente. Se você for um editor terceirizado, se você não for um editor terceirizado, se você for editor do seu próprio podcast, defina com o seu cliente, de repente, a sua audiência. De repente você fez um teste ali. Nossa, o primeiro que você fez, você deixou uns, né? Esse agora ficou tão. O outro era mais natural. A sua audiência, de repente, vai determinar. Ela, de certa forma, é o seu cliente, né? E Exatamente. com alguns testes também. E uma coisa que eu defendo muito, né, Gabs? A gente conversou isso, a gente, de novo, a gente sempre, né, batendo ali as coisas. Fez. Viu que não ficou legal? Não força. Tem um né. Eu quero cortar todos os nés. Tem né que é incortável. Hoje eu tô só no neologismo. Não dá. Você cortou ali, ficou seco, ficou aquele corte seco, ficou aquela coisa com uma falha. Não insiste, deixa o né lá, entendeu? E assim, outras palavras. A pessoa repetiu, gaguejou, tal. Não, viu que não deu? Não insiste. Exatamente, porque aí fica mais superficial, né, do que o uso do né. Uma coisa que eu gosto também, que eu percebo, geralmente esses cortes de gagueira, desses vícios, preocupa mais empresas. Geralmente um profissional que está falando sobre um assunto muito técnico, de uma forma muito séria, realmente ter muito né, muitos vícios, pode gerar uma insegurança, né? Enquanto a pessoa está verbalizando aquilo. Então é legal. Mas num assunto mais descontraído, um bate-papo, você não precisa sair cortando tudo, né? Né? Aqui tá descontraído, aqui pode. Uma dica muito rápida, Gabs, é o seguinte: não deixe para editar, seja você quem for, seja você editor profissional, ou seja você, né, o hobby, como hobby, não deixe para fazer só no lançamento do seu podcast. Eu tenho um podcast agora, eu gravei, agora eu vou editar. Eu sou inexperiente, mas agora já passou 6 meses, já estou mais experiente. Mas não deixe para fazer só quando você precisa. Sente uma hora, faça umas brincadeiras, faça uns testes, corte algumas palavras, emende umas palavras, pegue um áudio mais difícil. Quer uma brincadeira bem bacana para você fazer? Vai no YouTube ou num desses serviços disponíveis aí, acha algum meme, algum vídeo engraçado de gagueira e brinque com esse vídeo. Converta em áudio e faça uma brincadeira ali, faça alguns cortes, tente consertar, ver as dificuldades entre deixar e não deixar. Eu acho uma boa forma de um exercício praticar. bem bacana aí. É uma boa forma de praticar, vou pegar essa dica também.
Porque e nem todo mundo tem o mesmo vício, nem todo mundo tem o mesmo tipo, às vezes, né? De gagueiro, de travar ali, né, no momento. Outra coisa, gente, bebam água, tá? A gente passou batido ali na captação, mas bebam água, porque às vezes o editor tá lá, você tá com aquela voz assim, engolindo e tal, e não tem o que fazer, não vai ter tratamento que salve a garganta seca, né? E aí, uma coisa, né, que a gente conversou, senhora, que eu achei bem legal no nosso pré aqui, é sobre a ética durante a edição, a ética do profissional de edição. Antes, queria agradecer aqui o comentário da Adriana Sanches, que honra! Grande Cafeína. que honra, a Cafeína comentando aqui pra gente. Muito obrigada. Você que é fera e nos inspira também, viu? E olha só, ter essa ética. Às vezes a pessoa não sinalizou o corte, às vezes a pessoa falou alguma coisa ali que é muito pessoal, que você vê que não é muito legal de publicar, e aí a própria edição pode ter essa autonomia de escolher tirar aquilo ou não, né? E a gente também Eu prometi pagar, porque eu não ia dar meu exemplo. Mas, assim, acaba que uma chamada de... Não sei se ela lembra do exemplo que eu dei no dia da reunião. Vai ficar no ar a curiosidade aí. A gravação é uma conversa, muitas vezes, entre dois amigos. E pode ser que no meio ali rolou um desabafo, seja ele qual for, entendeu? Nossa, meu dia foi difícil, briguei com a minha cunhada, briguei com a minha mãe, entendeu? E, de repente, sinaliza. Ou então até... sinaliza sim ou não, né? Eu quero que isso vá pro ar, porque foi um desabafo que eu fiz. Pergunta também, né? Pega aquele trechinho, manda para a Exato, pessoa. editor, O que você acha? Isso aqui você acha que vale a pena ir, né? E aí a pessoa mesmo vai decidir, não é mesmo? E aí, até dentro do projeto de edição, gente, a gente tem aplicativos aí que oferecem marcadores para você marcar esses trechos mesmo de dúvida, se organizar, né, durante a gravação. Trabalhe com inserções, né? Tem podcasts que combinam ali em ter uma vinheta, uma trilha, ou não trilha. Trilha não é obrigação, né? Tem ótimos podcasts que não usam trilha. Se for usar, evita a trilha cantada, porque isso pode dar uma confusão entre a fala, a voz da pessoa e a voz da música. Memes, né? Dependendo aí do podcast, um podcast mais solto e tal, um bate-papo mais informal, é muito legal trabalhar com memes também. Que isso às vezes até dá um respiro ali para a pessoa, torna o papo ainda mais engraçado, mais interessante. Isso falando de um padrão de podcast de bate-papo. A gente tem N outras opções também, tá? E aí também os créditos de edição. Se você é um editor que está trabalhando profissionalmente, negocie com o seu cliente. Se você coloca ali uns créditos de que aquele podcast foi editado por você, pela sua empresa, isso também é muito legal, porque às vezes isso interessa uma pessoa que gostou da qualidade do áudio e pode procurar você também, né? E por último, nossa grande dica, né, senhora? Experimente, principalmente quem está começando, quem não está fazendo para pagar boletos, ou está fazendo ali só por curtição, experimenta que é bom demais. Dentro do experimento, eu gostaria de deixar uma dica muito interessante, porque o podcast mudou muito nos últimos anos e tem várias realidades hoje em dia. Tem gente que começa podcast sem nunca ter ouvido um podcast, já chegaram a mim clientes assim, ou então que ouviu, quando nunca ouviu, pode ser um certo exagero, porque como é que ela sabe que existe, mas que não é um consumidor de podcast. Às vezes viu ou consumiu apenas 2, 3 episódios, eu queria ter um parecido. E também editores que às vezes nunca fizeram um podcast. A minha dica é, se você é o editor, faça um podcast, tem uma coisa para você, tenha liberdade criativa, brinque com seus áudios, entendeu? Brinque no melhor sentido da palavra, no sentido da experimentação mesmo, insira coisas, corte coisas, aquilo que eu falei lá da brincadeira de achar um áudio, talvez de um meme, de gagueira no YouTube, e baixar e converter e tentar. Experimentação, brincadeira, criação, seja criativo, fica essas dicas aí. Exatamente, muitas vezes para quem está começando, depois que você começa a trabalhar com edição e só com edição, óbvio, a rotina pode apertar mais, né? Mas quando você tem essa vontade ali de experimentar, de otimizar o seu trabalho, esse começo é a melhor fase. Porque depois você vai criando os seus métodos, né, e pode ficar naquilo. Então, experimente para que você tenha uma versatilidade também, né, tanto de captação quanto de edição.
E é isso, gente. Depois exportou seu áudio bonitinho ali, mandou pro editor. Deixe seu projeto salvo, gente. Enquanto a pessoa não aprovar, enquanto aquele podcast não for ao ar, deixe o projeto salvo para poder, de repente, né, fazer algumas edições, poder recuperar aquilo. E aqui né, nos comentários, queria agradecer todo mundo que está participando, todo mundo que está presente, as pessoas que estão apoiando. Aqui, Andra Pascoal, não posso esquecer de mandar oi para Limerick, na Irlanda, mais conhecida aqui como Limeira do Oeste. E Andra, que também é do Publicitárias com A aqui em cheio no nosso chat. Muito obrigada, meninas. E aqui, Domênica falou, contem pra gente quais vícios de linguagem são mais comuns. Rapidinho, dá tempo, a gente tem 5 minutinhos aí, senhora. Né? Então, né? Bom. Tipo, depende muito da realidade da pessoa que está gravando. As pessoas têm vícios de linguagem muito populares, muito comuns, muito vulgar, não no sentido de ser ruim, né? Mas assim, aqueles comunzões, né? Tipo, e tem gente com termos técnicos com vício, como vício de linguagem. Já vi isso. Né? Porque o vício de linguagem nada mais é do que uma coisa que se tornou um vício. Né? Às vezes a pessoa fala uma palavra técnica repetidamente, usando como vírgula ali no podcast, mas tem de tudo. Mas o né, o então e o tipo, acho que estão nos top 5. Então, e aí também tem, quando a gente recebe a pergunta, a resposta, perfeito, maravilhoso, muito bom. Bom, temos mais perguntas? A Domênica disse que o vício favorito dela é o... Digamos assim. Digamos assim. Tem gente que tá igual eu, cria palavras, né? Cria palavras. E você corta, a Domênica, que é uma editora que eu tive o privilégio já de participar de alguns projetos em parceria com ela. Você corta, Domênica? Conta pra gente, você corta esses vícios? E aqui, Laura agradeceu, falou que amou, então muito obrigada, Laura, pela sua audiência. Sobre os vícios ainda, tem os vícios de linguagem, mas também tem os vícios de edição, né, senhora? Tem gente que eu coloco fade in, fade out em tudo. Tem gente que já não gosta. Então, isso é muito comum. E a Andra falou que adorou a live, então temos um aqui, para o mundo todo, direto da Irlanda, aqui acompanhando a gente, senhora. Eu vou fazer uma confissão aqui. Não, tô ficando famoso já, né? Mas eu vou fazer uma confissão aqui. A Yandra foi a que foi do episódio 1? Do You Love Rasqueado? Exatamente, gente. Eu tenho Deixa um podcast. Deixa eu falar para vocês. Por mais que eu esteja nos bastidores, só recentemente que eu fui fazer o meu próprio podcast, né? Eu digo que a gente ali se envolver no podcast dos outros, às vezes é mais fácil, mas a gente ainda está realizando os sonhos dos outros, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer meu próprio podcast, que foi o Do You Love Rasqueado, tá aí no seu 3º episódio, no dia de hoje. E o primeiro episódio foi o Gente Rica Sem Noção. E aí chamei Andra, que é uma especialista no assunto, já tá aí para lançar até livro, chique. E enfim, as pessoas gostaram muito da participação dela. Com certeza vou convidá-la para novos episódios também. Mas ficou muito bacana e tá dentro da dica que a gente deixou, né? Que crie seu podcast, se você edita, você falou que trabalha já há tempos, né? Nos bastidores, mas nada como criar um podcast seu, você entender às vezes as dificuldades, você passa a ver que nem tudo é como a gente exige, nós editores às vezes exigimos, né? Aí você começa a ter algumas dificuldades e tal. Você também tem seu podcast, né, senhora? Conta aí pra gente também, pro pessoal ouvir. Eu tenho o Papo Editado, que passou por algumas fases. Até quero aproveitar isso aqui para deixar uma dica. Eu fui um periódico semanal, regularmente, toda segunda-feira de madrugada eu lançava. Aí vieram tempos difíceis, onde eu optei por fazer um hiato. Primeira dica, cuidado com hiato, tá? Hiato é um veneno para podcast. Se você puder, não estiver dando conta do seu período, da sua periodicidade, diminua o tempo de gravação, em vez de gravar 1 hora, grave 20 minutos, grave 15. Evite, se possível, o hiato.
E a outra dica é seja fiel à sua periodicidade. Aí agora o Papo Editado está mensal, que foi o que deu para encaixar. Mas a premissa do Papo Editado era, tanto é que assim, o slogan dele era Papo Editado dando voz ao editor. A ideia era trazer os bastidores do podcast, porque nem sempre o editor era uma pessoa anônima. Hoje em dia mais, né? Mas houve uma época que uma equipe de 5 sobrava para 1. Sobrava para o editor, sobrava para a editora. E a ideia foi convidar. Aí passaram diversas pessoas lá, pessoas de peso da podosfera, teve alguns episódios interessantes. Um deles que eu posso destacar foi onde eu convidei o Danilo Medeiros, que muita gente conhecia como o primeiro podcast do Brasil, foi a pessoa que trouxe, né, o podcast para o Brasil. Ele estava muito sumido, alguns acreditavam...